Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos vitória de Deus em todos os níveis da tua vida, família, casamento, negócios, projetos, sonhos, que haja uma visitação sobrenatural de Deus na tua vida agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, toque-a com a tua glória, toque-a com o teu favor. E, Senhor, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Santifica nossos lábios, nossos olhos, todo o nosso ser. Nos rendemos a Ti, Jesus, completamente e consagramos a Ti esse dia, para que esse dia seja uma bênção, no nome de Jesus. Deus te abençoe, estamos firmes no propósito, orando por vitória em todos os níveis, orando às 6 da manhã e às 18 horas. É uma alegria para mim começar o dia aqui junto com você hoje. E eu quero começar com um testemunho que glorifica o nome de Jesus. Testemunho que vai edificar a sua fé. Deus opera milagres e maravilhas acontecem aqui nas orações. Você crê nisso? Eu quero compartilhar esse testemunho da Magda. No dia 24 de maio, ela teve um acidente de trabalho de 2024. Um tombo aparentemente bobo, mas que destruiu meu braço direito e me fez perder todos os movimentos. Passei por uma cirurgia onde foi colocada uma placa e 22 parafusos. No início eu não sentia meu braço, ele ficou completamente sem movimento, como acontece com quem sofre um derrame. Todos os diagnósticos indicavam que ele não voltaria a ficar firme. Numa segunda, cansada da dor e da frustração, eu fui dormir. Na madrugada acordei às 3 horas da manhã com muita dor e senti como se alguém estivesse mexendo perto do meu cotovelo. Na hora sorri e falei com Deus, o Senhor está mexendo no meu braço. Quando acordei pela manhã percebi que estava levantando a minha mão sozinha. Sempre criei na palavra que o Senhor liberou para mim em uma live das 6 horas da manhã, quando falou o ano do meu nascimento e mencionou a pulseira do hospital, dizendo que Deus estava visitando uma pessoa que estava de cama e que a cura seria completa. Cada vez que recebia um diagnóstico ruim dizendo que meu braço não voltaria ao normal, eu me agarrava àquela palavra e a certeza de que seria curada. Jesus Cristo opera milagres. Que maravilha teu testemunho, Magda. Eu fico feliz por você. Jesus é lindo. Olha o que Ele está fazendo. Que maravilha, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, você que está aí ao vivo junto conosco? Que coisa tremenda, gente. Por isso que a gente tem que compartilhar as orações. Tem tanta coisa boa acontecendo. Deus está fazendo tantas coisas lindas, maravilhosas. E nós estamos aqui, somos testemunhas oculares dessa grandiosidade que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. E hoje eu quero trazer uma palavra sobre Davi e a sua intimidade com Deus. Como isso impactou no seu destino. A tua intimidade com Deus, ela vai impactar diretamente no teu caminho. Em 1 Samuel capítulo 30, se você puder me acompanhar, me acompanha, seja escutando ou com uma Bíblia aberta. 1 Samuel 30, verso 3 diz assim: Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Giselita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada, por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Essa é a primeira parte. Eu quero que você entenda que Davi, ele estava fazendo a vontade de Deus. Deus tinha planos na vida dele. Mas a Bíblia diz que um exército inimigo atacou a cidade de Davi, aonde estava as mulheres dos seus homens, estava os filhos
de todos que acompanhavam Davi. E quando Davi chegou na cidade, a cidade estava destruída e todos haviam sido levados cativos. Diz que eles choraram muito e depois disso começou os levantes, onde homens começaram talvez a xingar Davi, outros a dizer que iriam matá-lo, destruí-lo, enfim. Porque quando se está passando por uma tensão dessas, o ânimo das pessoas se descontrola. E aonde que eles foram para, descomprimir a sua alma e para, tirar aquela raiva? Eles foram na cabeça, eles foram a Davi. As pessoas sempre tentam culpar os outros pelas derrotas e pelos problemas que eles estão enfrentando. Davi não tinha culpa do que estava acontecendo, ainda que ele estava guerreando as guerras do Senhor e deixou a família, talvez sem um exército, sem os pais para protegerem os filhos, sem os maridos para protegerem os filhos. No entanto, não era motivo do exército dele, que era tão leal a ele, querer matá-lo. Mas a Bíblia diz aqui que Davi, em meio, a esse caos que ele estava vivendo, ele se fortaleceu no Senhor. Todos nós vivemos caos em nossa vida. Momentos onde, as pessoas querem a nossa cabeça. Momentos que está tudo estranho e você está inseguro com tudo aquilo que está vendo, porque talvez na cabeça de Davi isso não fizesse lógica, porque ele estava batalhando as batalhas do Senhor e agora a cidade que era para estar protegida estava por terra. Então, em meio a esses conflitos, até mesmo internos, Davi se fortaleceu em Deus. Você sabe o que significa se fortalecer em Deus? Mesmo em meio à dor, você dizer: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo em meio ao caos, você se dobrar para orar e confiar que o Senhor tem um plano. Eu creio que Davi estava com essa conexão de Deus. Ele acreditava que Deus tinha um plano. E assim nós também temos que acreditar que Deus tem um plano. No verso 7 de 1 Samuel capítulo 30, diz assim: Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Davi, ele pediu permissão a Deus para ir atrás dos seus inimigos. Então, guarde bem isso no seu coração. Mesmo em meio à dificuldade, que ele poderia ser impulsivo, que ele poderia dizer aos homens: vamos atrás deles, ele decidiu orar e pedir uma permissão para Deus, pedir uma direção para Deus. É isso que a gente não faz, porque quando temos problemas para resolver, a gente já sai resolvendo do nosso jeito e queremos vencer a batalha usando as nossas próprias estratégias, com as nossas próprias ideias, e não é assim que vai funcionar. Quem tem uma palavra carrega não só um amparato de Deus, mas carrega também uma permissão de Deus, aonde Deus ele está lhe abençoando para você ir. Então, a direção vem a bênção, tornando você abençoado. E Davi sabia, e eu, me emociono com isso, porque uma pessoa que realmente acredita que uma direção de Deus é tudo o que ela precisa, além das suas forças, porque Davi era habilidoso, ele com certeza, se perseguisse pelo natural, ele conseguiria alcançar, mas ele dependia de Deus. Nós precisamos depender de Deus para termos resultados maiores. A nossa dependência de Deus, ela também é um louvor. A nossa dependência de Deus é uma adoração. A nossa dependência de Deus faz com que aceleremos no nosso propósito. Deus estava aprovando o coração de Davi e ao mesmo tempo ele estava sendo aprovado por Deus, porque ele agiu do jeito certo. Ele agiu do jeito certo, ele orou a Deus: Senhor, eu vou, o Senhor vai me dar vitória, porque ele não sabia para onde ir. Ele não sabia para onde ir. Imagina, um território, você não tem GPS,
né? Você não tem um helicóptero para fazer busca, você não tem carro, só tem cavalo. E sabe para onde ele iria? Aqueles inimigos, eles poderiam ter ido para qualquer lado. Então Davi precisava realmente de um milagre de Deus, ele precisava de uma direção de Deus, e ele se colocou nessa dependência. E aqui também me surge algumas coisas. As pessoas te amam até que algo errado acontece com você. As pessoas te amam até você não falhar, até elas não se decepcionarem. Tem gente que vai estar com você, sabe, enquanto você está vencendo. Porque se você parar de vencer, elas vão deixar você. E isso faz parte da nossa caminhada, faz parte da faculdade do Espírito Santo na nossa vida. As pessoas não lidam bem com isso. Em grande parte não lida bem. Porque ela pensa assim, quem deveria estar comigo não está. E isso cria uma revolta nas pessoas. Muitos dos discursos que a gente vê, até na própria internet, na verdade você vê às vezes a pessoa defendendo uma coisa ou falando uma coisa, e tudo aquilo é resultado de um trauma que a pessoa carrega. Porque foi abandonada, porque não acredita mais em ninguém, não acredita mais em nada. Tem gente que senta para conversar comigo e diz exatamente isso. Eu não acredito mais em ninguém. Eu sei que isso é uma coisa muito forte que eu estou falando, mas tem gente que me diz isso. Eu não acredito mais em ninguém, eu não acredito mais em nada, porque fizeram isso para mim. Eu sei, é dolorido demais. Isso machuca a gente por dentro. Isso é uma dor na alma, é uma raiva também que dá na pessoa. Mas, sabe, em meio a tudo isso, nós temos que aprender a lidar com a situação, a administrar ela. Escreve aqui nos comentários, você tem que aprender a administrar as situações. Porque algumas pessoas, quando elas são feridas, elas já vão para a internet e rasgam o verbo. Quando são feridas, elas ficam tão revoltadas e começam a descontar em todo mundo. E um detalhe, quando uma pessoa está ferida, qualquer coisa que acontecer, por menor que seja, ela já vai tornar aquilo um monstro na vida dela, porque ela está machucada. Uma pessoa que está machucada, sabe, até do braço, nós lemos aqui o testemunho dessa mulher que não conseguia ter mobilidade no braço. Bem, se você tocasse no braço dela com o seu dedo, enquanto ela, logo após ela ter feito a cirurgia, ela vai gritar de dor? Por quê? Porque ela está sensível à dor. Ela está sensível, ela está machucada. Na vida da gente é a mesma coisa. Às vezes a pessoa, ela está machucada, ela está tão machucada que acontece, sabe, a mínima vírgula, e ela já, sabe, atropela tudo pela frente e já começa a falar um monte de coisa. A Bíblia nos diz no verso 14, olha o que está escrito: nós fizemos uma incursão sobre o Neguebe dos Queratitas, sobre o de Judá e sobre o de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. Perguntou-lhe Davi, poderias descer e guiar-me a essa tropa? Respondeu ele, jura-me tu por Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, eu descerei e te guiarei a essa tropa. Deus enviou uma pessoa que estava perdida e que Davi ajudou no caminho. E essa pessoa, ela esteve com a tropa que atacou Ziclag, que atacou a cidade de Davi. Olha que tremendo. E Davi ajudou essa pessoa, deu comida, deu água, e essa pessoa o guiou até a tropa inimiga. Quando você ora, Deus vai preparando tudo no seu caminho. Deus prepara as pessoas, Deus prepara a porta aberta, Deus prepara o colégio para os seus filhos. Sabe, Deus vai preparando tudo. Tudo acontece pela direção de Deus. Quando você está na direção de Deus, sabe, você está com aquele que abre portas, exatamente, aquele que abre portas para você. E se você prestar atenção, Davi, quando encontrou esse homem no caminho, ele foi ignorado pelos seus aliados, mas ele foi recebido por Davi. Tem gente que vai sair de lugares só por tua causa. Deus vai colocar pessoas para te ajudar, pessoas para serem bênção na tua vida, só por tua causa, porque você está numa direção de Deus.
Então, estar na direção de Deus vai atrair os ajudantes do destino para que eu consiga encontrar o meu propósito. Então, você não está sozinho como você pensa. Existe todo um trabalhar de Deus. Então, quando eu estou na direção de Deus, Deus está trabalhando na minha vida. Quando eu estou na direção de Deus, as coisas estão acontecendo numa velocidade maior do que eu imagino. Agora, eu quero que você volte ao verso 8. Olha o que está escrito. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Sabe o que os homens fazem? Eles fazem primeiro e depois pedem ajuda para Deus. Então eles abrem a empresa e depois pedem ajuda para Deus. Eles mudam e depois pedem ajuda para Deus. Eles decidem e depois pedem ajuda para Deus. E quando tudo dá errado, aí eles pedem ajuda para Deus. Davi fez ao contrário. Ele primeiro disse: o Senhor vai estar comigo nisso? Isso é forte, gente. Isso é muito forte. Senhor, tu vai estar comigo. Ou seja, antes de eu colocar a mão na massa, antes de eu começar a fazer qualquer coisa, eu tenho que perguntar para Deus: Senhor, tu vai estar nesse negócio? Tu vai estar comigo? Porque é o que eu preciso. Eu não devo confiar nas minhas habilidades, eu não devo confiar nos meus recursos. Eu tenho que confiar na direção de Deus. Entendeu o que eu estou falando? Não confie nos teus recursos. Não confie nas tuas habilidades, por maiores e melhores que elas sejam. Você precisa de uma direção de Deus. É uma direção de Deus que você precisa. É a direção de Deus na tua vida que vai fazer toda a diferença. É a direção de Deus. Então, não é, sabe, fazer primeiro e depois pedir ajuda para Deus. É primeiro pedir a direção para Deus e depois fazer. Essa é a ordem certa no mundo espiritual, no reino de Deus, de fazer as coisas. É por isso que eu falei sobre a permissão. Davi pegou uma permissão com Deus. Davi pegou um passe livre. Davi pegou, sabe, uma autorização para romper contra qualquer exército. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você tem uma autorização divina, mesmo que o exército inimigo seja 10 vezes, ou 20 vezes, ou 40 vezes maior do que você vai vencê-los. Não me pergunte como, mas você vai vencê-los. Porque você tem uma autorização do céu. As pessoas não têm ideia, mas uma direção de Deus é uma autorização na terra. Tudo se dobra à autorização que Deus te deu. Tudo se dobra. Ou seja, inimigos, circunstâncias, doenças, qualquer tipo de mal no seu caminho se dobra porque você tem uma autorização. É por isso que não se meta com alguém que tem uma autorização de Deus. Não se meta, não se coloque no caminho dessa pessoa que tem uma autorização de Deus. Você sabe que quando você carrega uma autorização de Deus, você está com o caminho aberto, está tudo liberado, é só você avançar. E você está carregado, sabe, de uma autoridade divina para poder avançar. Sentimentos não são fatos, eles flutuam dentro de nós. Então, eu querer uma coisa é uma coisa. Agora, qual que é a direção de Deus? Meus sentimentos flutuam. Ora eu quero uma coisa, ora eu quero outra. Ora eu sinto uma coisa, ora eu sinto outra coisa. Então os sentimentos, eles estão aqui conosco, eles estão flutuando dentro de nós. Mas qual que é a direção de Deus? É terrível quando você tem que ser guiado pelos, eu posso dizer, humores ou inconstâncias de alguém. Uma pessoa que não busca a direção de Deus. Uma pessoa que um dia está feliz, outro dia está triste. Um dia está para cima, outro dia está para baixo. Um dia ela quer quebrar tudo, outro dia ela quer construir tudo. É difícil. Você está debaixo de uma autoridade ou de uma liderança, sabe, que não ouve a Deus. Porque quando você segue uma liderança, qualquer tipo de trabalho, de igreja, de qualquer tipo, que segue a direção de Deus, você está sempre amparado. Não importa as mudanças que acontecerão, você está amparado. Você está amparado porque você
está seguindo alguém que ouve a Deus. Então, é preciso evitar decisões emocionais. E é isso que eu guerreio comigo mesmo, sabe por quê? Porque eu aprendi, assim como a Bíblia diz, que quando Deus falou com Abraão que ele deveria entregar o filho dele, no outro dia de manhã, bem cedo, ele foi fazer o que Deus disse. Eu não sei se ele consultou a mulher dele, mas eu sei que ele foi fazer o que Deus direcionou. Talvez se ele consultasse a mulher dele, talvez Sara não iria permitir. Então Abraão, de manhã cedo, ele ouviu num dia, de manhã cedo, outro dia, ele já se movimentou. Hoje eu tento fazer exatamente isso. Se Deus fala, eu me mexo. Se Deus fala, não importa se é na madrugada, não importa, eu no outro dia já estou mexendo naquilo que Deus falou comigo. Eu aprendi isso. Quanto mais rápido você obedecer, mais Deus vai poder confiar a você os segredos e os mistérios dele. Então, essa presteza, essa é a palavra, a presteza em ouvir a Deus, a presteza em obedecer, vai redundar em glória, em riquezas no teu caminho e na tua família. Davi conquistou, Davi venceu esse exército, Davi teve uma grande vitória. E os homens que queriam matá-lo agora estavam o jogando para o alto e dizendo: você é o cara, Davi. Mas na verdade Davi sabia que Deus, quando Deus dá a direção, não depende mais dele. Quando Deus dá a direção, ele só tem que seguir o fluxo e as coisas acontecerão. E é isso que nós devemos entender, que se formos guiados por Deus, nós sempre caminharemos bem e iremos vencer. Eu deixo essa instrução ao teu coração, em nome de Jesus. Quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, eu quero fazer um convite para você. Segunda e terça da semana que vem agora, segunda e terça, nós vamos ter um grande evento, é o nosso seminário de batalha espiritual. Grandes nomes de ministérios de libertação do Brasil estarão conosco. Serão 2 dias, onde nós vamos abrir coisas que nunca falamos para você. Com certeza você vai ser muito abençoado, é exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom. E se você quiser ser nosso aluno, ainda que você seja por um mês apenas, você pode hoje mesmo se tornar nosso aluno. Vá no meu site www.vinicius7.com.br ou aqui na descrição do vídeo. Também tem o meu site e o site da Academia, onde você pode entrar direto e fazer a sua inscrição para poder se tornar nosso aluno. Essa escola online é uma bênção, eu tenho dito isso. Ela é uma bênção porque ela está sendo uma plataforma de transformação na vida de muitas pessoas. Quem é aluno da academia que está aqui junto comigo hoje sabe do que eu estou falando. É assuntos primorosos, é uma bênção de Deus, tem uma unção especial sobre essa academia. E o que Deus me falou e já está acontecendo. Pessoas estão tendo o seu discernimento acelerado, coisas estão sendo construídas na vida de pessoas. Por isso eu convido você a estar junto conosco. E também domingo agora nós vamos ter um culto especial. Eu vou ministrar sobre poder e autoridade no reino de Deus. E no final quero fazer uma oração sobre todos aqueles que estão carregados, pesados espiritualmente. E se você conhece pessoas pesadas, domingo 9 da manhã, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Declarar o Salmos 91, quero pedir para você compartilhar com 7 pessoas agora essa oração. Você pode fazer isso? Compartilhar aí com 7 pessoas? Compartilhe aí com teus amigos, teus parentes, as pessoas próximas. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio
e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Colocou já nos comentários seu pedido de oração? E eu quero pedir uma coisa para toda mãe que está me escutando agora. Para toda mãe que está me escutando agora. É importante teus filhos conhecerem a direção de Deus. É muito importante teus filhos conhecerem a direção de Deus. Então, compartilhe agora essa oração com os teus filhos, noras, genros, amém? Compartilha com eles, com teus netos, se você já tem neto, já grande, compartilha com essa pessoa no nome de Jesus. E às 9 da manhã de hoje, eu vou colocar o trecho de uma entrevista que eu tive com o Tiago Brunet. Eu convido você a estar com a gente, tá bom? Hoje, às 9 horas da manhã, eu vou colocar um trecho, nós vamos falar sobre críticas. Como lidar com as críticas, como vencer críticas e perseguições, tá bom? Então, 9 da manhã, não perca, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, dá vitória a essa pessoa que está me ouvindo agora. Derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida dela. E a minha oração, Pai, é para que ela seja visitada pelo teu poder agora e que haja vitória em todos os níveis. Haja vitória em todos os níveis na vida dela, na sua casa, na sua família. Que caia por terra todos os bloqueios de Satanás. Tudo aquilo que o inimigo tem levantado contra a vida dessa pessoa não prospere. Nós quebramos agora a influência de Satanás contra a vida dessa pessoa, contra a sua família e contra seus negócios. E nós dizemos: mal acabou para você. Sai dessa casa, sai deste lugar e que a partir de hoje entre avanço nessa vida. A partir de hoje entre transformação. A partir de hoje entre mudança. Eu oro quebrando agora as correntes de Satanás. E declaro, Senhor, a tua bênção sobre essa vida, sobre sua família, sobre seus negócios. Oramos agora, Pai, declarando que vai haver transformação dentro deste lar, vai haver transformação dentro dessa casa e que a paz de Deus vai reinar neste lugar. Oro também por todo aquele que está doente. No nome de Jesus, que seja curado agora. Jesus Cristo dá saúde. Que toda alergia renda-se a Jesus. Todo câncer renda-se a Jesus. Todo peso nas pernas, nos ombros, nas costas, renda-se a Jesus Cristo. Senhor, que todo problema, toda doença que essa pessoa tem no sangue, nos órgãos, que haja cura e restauração agora, completa e total, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai, dá vitória para essa casa, dá vitória para essa família. Quebra agora, Pai, as correntes do inimigo em nome de Jesus e traga tempos, Senhor, de grande refrigério, tempos de abundância, tempos de crescimento, um crescimento sobrenatural. E eu oro, Senhor, para que o dia de hoje seja um dia de portas abertas, de segurança, que o Senhor guarde a nossa entrada, a nossa saída e nos livre de toda maldade, no nome de Jesus. Pai, pedimos a tua bênção e o teu favor. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Espero que você tenha sido muito abençoado. E se você recebeu essa palavra profética, compartilha com outras pessoas. Às 9 da manhã eu te aguardo aqui junto com a gente. Deus te abençoe, paz e prosperidade. Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total no nome de Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, aqui. Consagramos o dia de hoje a Ti. Apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está entrando nessa oração e que vai entrar ao longo do dia. Que o Senhor derrame favor, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor nos ajude,
Que o Senhor traga para a nossa vida a tua vontade plena, perfeita, e afaste do nosso caminho o que for laço, afasta do nosso caminho o que for engano, afasta do nosso caminho o que for mal. Oramos para que o Senhor nos dê uma visão maior das coisas e que o Espírito Santo possa nos conduzir a toda a promessa de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a tua vida, que teu dia seja muito próspero, que teu dia seja um dia abençoado. Estamos no segundo dia, orando por transformação. E nesse segundo dia eu quero falar um pouco sobre como Deus usa o deserto para ser um lugar de transformação na nossa vida. Na lição de hoje você vai aprender que deserto, na verdade, ele é um lugar de passagem, é um lugar temporário, ele não é um lugar de permanência. Ele já tem prazo para acabar na sua vida. Então ele tem um prazo de início e um prazo de final. Então encha seu coração de expectativa, porque com Deus e ouvindo a Deus, seguindo as instruções de Deus, Ele lhe conduz para fora desse deserto. Independente de onde você nasceu, da sua cultura, de como está a sua situação hoje, Deus tem o poder de te tirar de qualquer deserto. E o deserto é um lugar que tem vida. Não pense você que no deserto não tem vida. Sim, você pode ser abençoado no deserto. Você pode viver uma vida extraordinária no deserto. Enquanto estiver aí, você pode viver toda a plenitude divina na sua vida. A Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 4, verso 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo levou Jesus para uma experiência no deserto. O Espírito Santo. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o próprio Espírito Santo. Para que Jesus, ele fosse experimentado. Para que Jesus vencesse o mal. O deserto não é um lugar de morte como as pessoas pensam. Ele é um lugar de morte para quem não ouve a Deus. Mas para quem está sendo guiado pelo Espírito Santo, ele vai ser um lugar de vitória. Ele vai ser um lugar de triunfo. Ele vai ser um lugar de testemunho. Ele vai ser um ambiente de sobrenatural e de glória de Deus. É nisso que eu acredito. Em Mateus capítulo 3, 17 diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, no deserto, Jesus foi batizado. No deserto, os céus se abriram. O Espírito Santo em forma de pomba desceu e se ouviu essa voz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E depois dessa experiência maravilhosa, Jesus foi levado ao deserto. A mensagem das Escrituras é clara: todos que estão em Cristo, mais cedo ou mais tarde, passarão por experiências de provação no deserto, assim como foi com Jesus. Saiu do Jordão e foi para o deserto, guiado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos leva para o deserto, é porque Deus tem em mente os propósitos eternos para nós. Tem coisas que acontecem na nossa vida por um propósito eterno. Ou seja, um propósito muito maior, muito melhor. Então, não é algo que Deus está fazendo apenas para que você sofra, ou Deus está fazendo aquilo porque quer o seu mal, não. Deus está querendo trazer uma marca para a sua vida. Deus quer lhe dar uma vitória no deserto. Deserto é lugar de aprendizado. Em Oséias capítulo 2, verso 14 diz: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. É através do deserto, das provas, que aprendemos
e nos tornamos maduros. A gente não quer ouvir isso, mas essa é a verdade. Vem muita maturidade quando você é provado por Deus, quando você é guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Imagina, se a nossa vida fosse só viver que nem uma realeza. Como que você iria aprender a lidar com as pessoas? Como que você iria aprender a ser um bom administrador com aquilo que você tem nas suas mãos? Como que você iria aprender a ser uma pessoa resiliente diante dos dias maus? Na verdade, eu li Eclesiastes agora há poucos dias atrás, e ali em Eclesiastes diz que aqui nessa terra o homem terá muitos dias de provação e que ele vai ter que aprender a lidar com isso, com a sabedoria de Deus. E é verdade, nós somos provados, nós enfrentamos decisões, nós enfrentamos dilemas, tem coisas a serem resolvidas dentro de nós. E o Espírito Santo nos leva ao deserto para que o nosso coração seja um coração totalmente entregue a Deus e que coisas sejam resolvidas. Já parou para pensar como às vezes a gente é complicado por dentro? Tem tanta pergunta, tem tanta coisa a ser respondida, tem tanta coisa fora do lugar dentro de nós e é por isso que muitas vezes temos atitudes erradas, agimos de forma inconsequente por causa dessas dúvidas, essas perguntas que há dentro de nós. Quantas vezes nós vemos nesses programas sobre automóveis, mostrando pilotos de prova dirigindo os carros nas situações mais difíceis e perigosas. E tudo isso são testes, sabe, testando o ser humano, testando o carro, testando os limites. E a vida é assim também. A vida, muitas vezes, a gente tem que testar os limites, até onde você vai, até onde você é capaz. Para melhorar, nós temos de ser provados. Só melhoramos quando aprendemos a reagir com sabedoria, com paciência diante dos problemas e confiamos no cuidado do Senhor. Este é o objetivo das tentações, das provações. O objetivo é o nosso crescimento. Esse é o objetivo de Deus na minha vida e na sua vida, é que cresçamos, que possamos ser pessoas melhores, que possamos ser pais melhores, que possamos ser pessoas mais próximas de Deus. Se nós andarmos apenas pelo caminho bom, só termos bênçãos ao nosso redor, não aprendemos nada. Mas a partir do momento que somos desafiados, a escola é para isso. Os nossos filhos vão para a escola não só para obter o conhecimento, mas para aprender a lidar com o mundo, aprender a lidar com os desafios da infância, da juventude, depois da maioridade e assim por diante. É na nossa vida, tudo é um aprendizado. E sabe o que eu aprendi no meio desses aprendizados que Deus me deu na vida? Eu aprendi a não reclamar, eu aprendi a ser grato, eu aprendi a olhar mais para Jesus, a não ficar, sabe, preso a pensamentos negativos ou a pensar que o deserto é ruim, a reclamar. Não, eu estou aprendendo cada dia mais a celebrar, a agradecer, a dizer obrigado, Deus, pela vida, obrigado, Deus, pela saúde. Há poucos dias atrás eu estava conversando com uma pessoa que está passando por um momento de extrema provação e tem andado muito em hospitais. E essa pessoa disse assim para mim: eu aprendi a dar valor à vida. Eu estava totalmente por fora do que é realmente a vida. Algumas pessoas, se não passam pelo deserto, elas não conhecem a vida. Elas não conhecem os desafios da vida e como devemos ser gratos pelo nosso trabalho, porque esse trabalho que você diz que é uma porcaria,
esse trabalho que você está sempre reclamando, esse trabalho que está colocando comida aí na sua mesa, Deus está provendo através desse trabalho. Agora, ficar sem trabalho não é uma coisa boa. Eu me lembro que um homem estava desempregado, veio pedir oração para mim, para que orasse por uma porta de emprego. Orei para que Deus abrisse a porta de emprego e esse homem conseguiu o emprego. Depois de alguns dias ele chegou para mim e disse assim: uma das bênçãos da vida é a gente poder trabalhar. Eu agradeço a Deus de chegar cansado em casa do meu trabalho, porque é coisa mais ruim você não ter um trabalho, você não poder trabalhar, você não poder sair de casa, porque não tem o que fazer. Nós temos que agradecer mais, ser gratos a Deus pelo trabalho. Muitas vezes sentimos-nos como num deserto, sozinhos, enfrentando adversidades, incompreensões e até mesmo prestes a desistir. Mas é justamente nesse deserto que amadurecemos e saímos vitoriosos. Deserto também é lugar de milagres. No Salmo 105, verso 41 diz: fendeu a rocha e dela brotaram águas, que correram qual torrente pelo deserto. Quantos milagres foram feitos no deserto? Olha para o povo de Israel, era coluna de fumaça durante o dia e coluna de fogo durante a noite. Era carne até sair pelos dentes, a Bíblia diz. As vestes deles não se rasgavam, não se envelheciam. A Bíblia diz que água saía da rocha, maná, pão do céu, saía da padaria celestial. Deus o sustentava de uma maneira incrível no deserto. No deserto você vai ver milagres como nunca na sua vida. Então aprenda a celebrar, aprenda a ser abençoado por Deus no deserto. Deserto é lugar do cuidado de Deus. Em Deuteronômio capítulo 1, verso 31 diz: como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes. Em todo o caminho do deserto, Deus está conosco. Não nos abandona, não estamos só. Sua presença está conosco. A lição de hoje para você é que deserto não é lugar para você reclamar. Quanto mais reclamar, mais tempo você vai ficar nesse deserto. Essa é a lição. Quer transformar a tua vida? Para de reclamar. No deserto você não pode reclamar. No deserto você tem que confiar em Deus, fechar a boca, agradecer, ouvir a voz de Deus e enfrentar os testes que estão no seu caminho. Enfrentar os momentos de dificuldade que você cruzará. Então, pegue essa palavra, não murmure no deserto. Não murmure no deserto. Não deixa o diabo encher a sua cabeça de descontentamento, de tristeza, de fazer você reclamar, porque daí você fica mais tempo aí. E o pior, sabe o que é? Quando você está no deserto, você é tentado. Você é tentado de falar para os outros de forma negativa o que você está enfrentando. Ah, está tão difícil, eu estou com tantas dívidas. Mas, e vem cá, cadê teu Deus? Você está se dando conta do que você está falando? Onde está teu Deus? O testemunho que sai da nossa boca tem que ser de vitória. Deus está comigo, eu estou vendo milagres, Deus está me guiando, Ele está operando o sobrenatural. Está na hora de você aprender a confiar no teu Deus, a não pensar que você está aí largado no deserto. Não, você está sendo sustentado no deserto. Escreve aí nos comentários: Deus está me sustentando. Escreve aí com toda a sua fé:
Deus está me sustentando. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus está me sustentando. Deus está me sustentando, está sustentando todas as coisas. Eu não vou temer, eu não vou ficar preocupado. Deus está no controle de todas as coisas. E eu sinto tão forte a presença de Deus aqui, que eu vou usar o poder da fé e da unção profética para liberar uma palavra sobre a tua vida. E a palavra é: você verá coisas extraordinárias acontecendo no deserto, em nome de Jesus. Você vai viver coisas melhores e maiores do que você viveu antes desse deserto. Você vai viver coisas maiores. Em nome de Jesus, você vai ver a mão de Deus passando por você. Em nome de Jesus, eu quero declarar que vai haver provisão aí na tua vida. Eu quero declarar que você vai ver milagres aí nesse deserto. Em nome de Jesus. Você está ouvindo isso? Você vai viver milagres aí nesse deserto. Você vai viver o extraordinário aí nesse deserto. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Recebe aí essa palavra como palavra profética na sua vida. Tem uma pessoa que está aí me ouvindo nesse momento. Eu não sei quem é, mas Deus me mostrou que ela sente, dor em tudo no corpo dela. Até se tocar na palma da mão dela, ela sente dor. Seja você quem for que sente isso, que está com esse problema, eu quero declarar saúde sobre você agora. Seja curada. Em nome de Jesus, seja você quem for que tem essas dores no corpo inteiro, que não pode nem tocar muitas vezes. Ninguém pode tocar em você de tanta dor que você sente. Eu quero declarar saúde. Seja o que for, seja a síndrome que for, seja o problema, a doença que for, eu quero declarar saúde sobre o teu corpo físico agora, no nome de Jesus Cristo. O Senhor me mostrou e eu quero liberar essa palavra. Eu quero dar um testemunho aqui para você, da Sinara. Olha esse testemunho, presta atenção, para você ver como Deus opera milagres aqui. Nas orações eu pedia para engravidar, mesmo sendo quase impossível aos 46 anos de idade. Eu já tive 2 perdas, um deles com síndrome de Edwards, e havia feito 2 tentativas de inseminação artificial sem sucesso. Durante a escola de profetas, eu recebi uma oração. E em julho eu engravidei e tive uma gravidez tranquila. Meu milagre nasceu perfeito na semana passada. Obrigado pelas orações. Ela aguardou a gravidez para contar o testemunho. 46 anos de idade. Havia tido 2 perdas. E Jesus Cristo entregou um bebê perfeito nos braços dela. Deus é fiel. Deus é fiel. Tem tanta mulher sendo abençoada aqui. Tem tanta família sendo abençoada. A Jesus a glória. Amém? Porque isso não é obra de homem. O homem não faz isso, eu não faço isso, mas Jesus faz. Amém? Jesus faz. Não há impossíveis para Deus. Ele vai agir aí na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. E eu quero pedir para você compartilhar agora essa live com 7 pessoas. Nesses 21 dias de transformação, sua vida vai ser transformada sim, mas vai ser transformada se você não quebrar o propósito e se você colocar em prática aquilo que eu estou ensinando. E a lição dessa oração é: não murmure, não murmure no deserto. Quanto mais você murmurar, mais você vai ficar nesse deserto. Não murmure. Amém? No deserto você vai ver a glória de Deus. Então não murmure, em nome de Jesus. Certo? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu quero te convidar, dia 14 e 15, agora de abril, semana que vem, segunda e terça, nós vamos ter um seminário de intercessão profética dentro da Academia Quino Global. E você pode participar. Inclusive hoje tem aula dentro da Academia Quino Global com direções proféticas que eu vou dar. Você é nosso convidado. Quer ser meu aluno na academia?
Quer participar desse seminário de intercessão? Então clica no link que está aqui embaixo na descrição, entre em contato com a minha equipe e eles vão estar auxiliando você, ou você pode se tornar aluno você mesmo. É só clicar no link que está aqui na descrição ou ir no meu site www.vinicius7.com.br. Então hoje tem direção profética às 20 horas para quem é aluno da Academia Quino Global. E semana que vem vamos ter esse seminário de intercessão profética. Deus está levantando muitos intercessores. E se você está sentindo do Espírito Santo que Deus quer levantar você como um intercessor da sua casa, como um guerreiro poderoso de oração, se você sente esse chamado, vem. Entre em contato com a minha equipe, você vai ser muito abençoado dentro desse seminário. São 2 dias, várias ministrações, certo? Várias ministrações, e você vai mergulhar em algo poderoso. E nós vamos ensinar você a como se posicionar em oração, os segredos da oração poderosa, o porquê que algumas orações não são atendidas. Você vai aprender muito, você vai ser muito edificado. A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, e enquanto eu declaro, quem não compartilhou, compartilha e coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Amém? Escreve aí também, Deus vai transformar a minha vida. Escreve aí, Deus vai transformar a minha vida. São 21 dias, hoje é o segundo dia de transformação na sua vida. Deus está trabalhando. Amém? Não quebra o propósito. 6 da manhã, 18 horas, hoje é o segundo dia. Ah, mas eu perdi o primeiro dia. Faz de agora para frente, não perde, tá bom? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Eu quero nesse momento orar por você. Quero nesse momento apresentar a tua vida, tua casa diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu creio em milagres, como eu disse. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o Senhor. Ele pode tudo aí na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, por pessoas, Pai, que estão enfrentando desafios, mas também será o tempo de maior crescimento na vida deles. Será o tempo, Senhor, de avanço, um avanço sobrenatural. E eu oro por milagres na vida dessa pessoa. Apresento todos os pedidos de oração a Ti e eu peço um milagre, eu peço uma bênção para cada pedido de oração, por cada pessoa que está apresentando diante do Senhor a sua necessidade, está apresentando diante do Senhor a falta, está apresentando diante do Senhor a ânsia do seu coração, a preocupação, o choro, as lágrimas. No nome de Jesus, Pai, eu oro agora para que toda enfermidade física e emocional renda-se a Jesus Cristo. Eu oro para que todo tipo de enfermidade, de alergia, de câncer, de infecção, de artrite, de artrose, de reumatismo, renda-se a Jesus Cristo. Eu declaro, Senhor, inclusive, sobre doenças raras,
saúde, o poder de maravilhas do Senhor operando, todo tipo de impedimento motor, todo tipo de impedimento dessa pessoa realizar tarefas. Eu oro por milagres. Senhor, nós cremos que Tu cura. Jesus Cristo cura. É pelas Suas pisaduras que fomos sarados. E todo aquele, Senhor, que hoje está entrando aqui nessa oração, que talvez não conhecia Jesus como Salvador, não conhecia Jesus como aquele que cura, não conhecia Jesus como aquele que protege no deserto, que essa pessoa possa entregar a sua vida a Ti agora, Jesus. Invoca o nome de Jesus aí na sua casa. Invoca o nome de Jesus aonde você estiver, até dentro do seu carro, e chama: Jesus me salva. Jesus me salva. Chama por Jesus com toda a fé que há no seu interior e seja tocado por Deus. Toque-os, Jesus, com Teu poder agora. Todo aquele que está doente seja curado. Todo aquele que está amarrado espiritualmente, que está sendo alvo de perseguições, de ataques do maligno, seja livre agora, seja liberto. Que venha agora libertação na tua vida, libertação na tua casa. Todo vício cai por terra. Toda ação maligna contra a tua vida e família cai por terra. No nome de Jesus, nós pedimos, Pai, o Teu favor na vida dessa pessoa. Pedimos a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus. Você crê? Eu creio. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, sabe? De um tempo da oração para cá, meu corpo inteiro, eu estou sentindo a presença do Senhor. Deus está aqui, está operando grandes coisas nessa oração. Glória a Deus. Amém. 9 da manhã eu vou estar aqui junto com vocês e depois às 18 horas a nossa oração da noite. Um excelente dia na paz do Senhor para todos vocês.